Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula. Hoje eu trouxe para vocês um relato de uma anônima. O preço que eu paguei por fazer uma amarração de amor. Vamos ao relato. Meu nome é Luísa e o que eu vou contar hoje aconteceu há aproximadamente 10 anos. Quando eu tinha 20 anos e estudava engenharia de sistemas de computação de nível tecnológico superior. Quando entrei na faculdade, nos primeiros meses, conhecia uma menina que foi a primeira a falar comigo. E a partir daí começou uma amizade de vários anos. Como eu tinha chegado de outro estado, não conhecia ninguém. Permanecia sozinha e isolada, sem amigos. Até que um dia ela entrou na minha sala de aula. Cecília era uma menina meio estranha. Usava roupas largas e sempre usava um suéter que cobria todo o pescoço. Seu cabelo emaranhado a caracterizava. Embora eu nunca tenha perguntado por que ela não penteava o cabelo, se ela tinha um rosto realmente muito bonito. A princípio, ela se aproximou de mim quando me viu sozinha num canto da sala de aula. Desde o primeiro dia, nos simpatizamos. Iniciamos uma grande amizade. As outras colegas nos viam como garotas esquisitas, mas mesmo assim, eu não dava importância, pois na verdade, ela era minha única e grande amiga. Com o passar do tempo, fui conhecendo-a cada vez mais. Ela tinha gostos estranhos para coisas espirituais, ou seja, para limpeza e todas aquelas coisas que eu realmente não acreditava. Ela sempre dizia que havia espíritos que a ajudavam a realizar qualquer desejo que ela lhes pedisse, o que todos conheciam como bruxaria. Embora eu nunca tenha pensado que ela era uma bruxa ou uma pessoa desse tipo. Eu não queria acreditar, até que esse dia chegou. No final do terceiro semestre da licenciatura, entrou na turma um aluno novo, alto, de pele clara e que usava óculos. Meus olhos ficaram impressionados ao ver aquele jovem. Mas ele também havia roubado os olhares das colegas, principalmente de Ivana, a garota mais popular da universidade. Como eu supunha, ela começou a flertar com o cara novo, e eu desisti de cumprimentá-lo, porque sabia que não teria nenhuma esperança. Vendo minha expressão, Cecília me perguntou o que havia de errado comigo, mas eu apenas respondi que eu não estava me sentindo bem, sem tirar os olhos do jovem chamado Carlos. Continuei com minha vida rotineira. Com o passar dos dias, não conseguia tirar o aluno novo da cabeça. Tentei várias vezes trocar algumas palavras, mas me sentia tão insignificante que esqueci completamente essa necessidade. Um dia, minha amiga viu que eu tinha uma foto de Carlos no meu celular. Foi aí que ela tentou tirar o meu aparelho. Ele caiu no chão e fiquei bastante chateada com ela, quando vi que a tela havia quebrado. Eu sabia que você gostava daquele menino, ela me disse olhando para o celular. Você é louca, não é o que você pensa, eu disse com a respiração pesada. Você não precisa mentir para mim, você sabe que eu sei de tudo. Ela fez um sorriso no rosto. Eu não podia negar a Cecília que gostava de Carlos, mas perdi as esperanças porque sabia que ele nunca iria me ouvir. Além disso, descobri que ele estava saindo com Ivana, e isso me deixou muito mais triste. Quando ela viu que eu estava resignada, ela pegou no meu braço e me levou para a casa dela. Ela nunca tinha me convidado mesmo, nem sabia onde ela morava. Ao chegar perto de um bairro do município, a caminho de Teotihuacan, em um pequeno loteamento, ela me convidou para ir à sua casa. Aparentemente, ela morava sozinha, mas tinha um clima muito pesado.
Lá dentro estava cheio de estranhas figuras de cerâmica que me assustaram um pouco. Ela disse que se chamavam trolls, mas pareciam realmente horríveis. Tentei tocar uma figura, mas Cecília me interrompeu avisando que eu não deveria tocar em nada, pois cada um tinha um tipo de espírito que podia ser bom ou ruim, dependendo da energia acumulada. Bem, e o que estamos fazendo aqui? Perguntei, olhando para todos aqueles objetos. Vamos fazer o Carlos ser seu, boba, ela me disse com um sorriso no rosto. Mostrou-me vários objetos que tinha guardado numa pequena caixa de madeira. Depois usou uma substância estranha que parecia um perfume que borrifou por todo o espaço. Quando questionada sobre o que estava fazendo, ela apenas respondeu: estou chamando meus espíritos que virão hoje para nos ajudar. Vai fazer bruxaria? Perguntei, interrompendo seu momento de meditação. Ela me olhou meio aborrecida e acenou com a mão para que eu ficasse quieta. Entendi perfeitamente e deixei que ela se concentrasse. Depois de um segundo, tirou uma espécie de boneco voodoo daquela caixinha e uma fotografia de Carlos do bolso do moletom. Onde você conseguiu essa foto? Eu a questionei, mas ela apenas moveu os ombros como se dissesse não sei te dizer. Pensando que sabia o que estava fazendo, fiquei em silêncio, observando o momento. Por alguns momentos pensei ter visto que os olhos daquelas horrendas figuras, os trolls, se moviam de um lado para o outro, como se fossem bonecos vivos. Mas olhando mais de perto, ainda eram como estátuas de pedras. Cecília começou a fazer um pequeno ritual, amarrando a boneca de voodoo em um fio vermelho. Depois colocou em uma jarra que continha mel puro, mas era um mel muito aguado, parecia água. De repente algo aconteceu que me fez sair correndo da casa. Um pequeno movimento da terra fez as bonecas de cerâmica caírem no chão, mas não sofreram nenhum dano. Imediatamente uma rajada de vento entrou violentamente por uma janela. E foi nesse preciso momento em que ouvi uma voz sussurrando em meu ouvido esquerdo: não manche Cecília. Então perguntei: você realmente sabe o que está fazendo? Eu disse a ela: da porta de sua casa. Você já se assustou. Ela deu uma gargalhada e começou a rir alto. Você não aguenta nada, mas amanhã você terá uma surpresa e vai me agradecer. Acabei fugindo da casa da minha amiga, com o susto que seu trabalho de feitiçaria me causou. Quando caminhava para pegar um ônibus que me levaria de volta ao centro, senti que alguém estava me seguindo, mas quando me virei, não havia ninguém. Porém, o aroma daquela substância que Cecília usava em sua casa começou a chegar ao meu nariz, fazendo minha pele arrepiar, e comecei a sentir muito frio em pleno verão. Com esse sentimento, peguei o primeiro táxi que encontrei para me levar perto de minha casa. Confusa com aquele acontecimento, resolvi não lhe dar importância, esquecendo-o completamente para que não se repetisse em minha mente. Na manhã seguinte, encontrei uma rosa vermelha bem no meu banco. Quando a peguei em minhas mãos, as piadas dos colegas se fizeram ouvir. E naquele momento, Carlos entrou na sala de aula para se aproximar de onde eu estava. Com um sorriso no rosto, ele me perguntou se eu tinha gostado da rosa que encontrei. Mas não podendo acreditar no que ele estava dizendo, apenas balancei a cabeça com o rosto perplexo, dizendo que sim. Eu realmente não sabia como reagir. Foi uma grande surpresa descobrir que o garoto que eu tanto gostava tinha me dado aquele detalhe. Pensei que talvez eu estivesse sonhando ou enlouquecendo um pouco.
Quando Cecília chegou, começou a rir de satisfação e, ao ver a rosa em minhas mãos, apenas me disse algumas palavras que me deixaram paralisada por um tempo. Eu te disse que o trabalhinho que os espíritos faziam daria certo. Agora você deve honrá-los. Não tenha medo deles. Eles estão aqui para te ajudar. Sem pensar nas consequências que eu iria sofrer depois, quis aproveitar o momento que Carlos foi se aproximando de mim aos poucos. Depois de alguns dias ele me chamou para sair. E nossa, ele me pediu em namoro, de uma vez por todas. Os colegas de classe não acreditavam quando nos viram chegar de mãos dadas. Ele era uma pessoa muito detalhista. Sempre me mimou em tudo e até carregava minha mochila e minha bolsa quando estávamos juntos. O que fizeram com Carlos? Disse algum dos colegas de classe. Com certeza lhe deram água de calcinha. Riram, tirando sarro de nós. As semanas seguintes foram incríveis no meu relacionamento. Saímos várias vezes com Cecília, que no começo estava bem, mas com o passar do tempo, comecei a notar uma expressão de aborrecimento e desprezo em seu rosto. Eu queria perguntar o que estava acontecendo com ela, mas ela evitava minha pergunta. E claro, meus olhares. E embora eu soubesse que ela era um pouco estranha em comparação com as outras garotas, isso nunca me incomodou. Passei 6 meses numa relação com o Carlos. Com ele vivi demasiadas coisas. E inclusive foi o meu primeiro homem. Com muita satisfação contei à minha amiga tudo de novo que estava vivenciando e que eu jurava que nunca aconteceria comigo. Mas ela não parecia nada entusiasmada, como no início, mas parecia zangada e irritada quando me ouvia falar. Ao notar aquela expressão em Cecília, quis evitar contar a ela sobre o meu relacionamento com Carlos. Porém, um dia aconteceu o que eu nunca pensei que aconteceria. Ela e eu discutimos sobre algo insignificante que conseguiu nos distanciar por um tempo. Cecília não aguentou que eu mostrasse a ela uma foto minha e do meu namorado nos beijando e que ele tivesse me pedido em casamento. Confusa com sua reação, quando lhe pedi uma explicação, ela usou algumas palavras como desculpa para me dizer: "Você é uma tonta. Você só tinha que aproveitar, não se apaixonar por ele. Existem outros homens que você pode conhecer." Sem entender, não lhe disse nada e me afastei dela, porque amava muito Carlos e estava pensando em me casar com ele. Mas o que eu não sabia era que eu havia esquecido completamente aquela bruxaria que Cecília havia feito para que ele me notasse. E mais cedo ou mais tarde, o tempo ia me passar a dívida que eu tinha que pagar. Depois que me afastei da minha amiga, as coisas com meu namorado começaram a se romper. Ele mudou completamente sua relação comigo, revelando seu lado rude e mal-humorado. Eu perguntei a ele o que estava acontecendo, mas ele simplesmente não me dizia nada. Sem pensar em nada que atrapalhasse meus planos de casamento, continuei com os preparativos, anunciando meu compromisso nas redes sociais. Familiares surpresos perguntaram quando seria o casamento, e alguns outros conhecidos comentaram com uma figurinha surpresa. Era óbvio que eles não esperavam que aquela mulher insignificante se casasse com o homem mais bonito da universidade, e que, acima de tudo, ele teria rejeitado a garota mais popular, Ivana. Com os planos em andamento, eu via cada vez menos Carlos, e quando o procurava em sua casa, ele não estava ou chegava tarde da rua. Ao questioná-lo onde ele estava, ele acabava se irritando, argumentando que eu não era dona de sua vida.
Ele me pediu para mudar de atitude se quisesse continuar com os planos de casamento, mas não o vi mais animado. Além do mais, acho que ele odiava quando eu falava com ele sobre o nosso casamento. Confusa com tal situação, resolvi procurar minha amiga novamente para resgatar nossa relação de amizade que já tínhamos há muito tempo. Porém, quando fui procurá-la em sua casa, não a encontrei em nenhum momento. Deixei várias mensagens em sua caixa de entrada, mas ela não as leu ou às vezes simplesmente me ignorou. Eu precisava muito fazer as pazes com ela, pois ela era a única pessoa que me ouvia e me aconselhava a acalmar minhas mágoas. Um dia, depois de recolher os convites para o casamento, fui imediatamente à casa de Cecília entregar o primeiro convite. Quando cheguei, pareceu-me que ela não estava em casa, porque não abriu a porta para mim quando toquei várias vezes na campainha. Quis me virar para voltar outro dia, mas naquele momento a porta estalou e se abriu misteriosamente. Aquele aroma que se infiltrou na atmosfera durante o trabalho de bruxaria estava presente mais uma vez, causando um medo inexplicável em meu corpo que eu não conseguia controlar. Cecília tinha aqueles objetos estranhos decorando o interior de sua casa, que eu sentia que me olhavam com aqueles olhos grandes e brilhantes. Dei meia volta para voltar para minha casa. No momento de fechar a porta, uma voz me interrompeu e me causou um sentimento de nervosismo dentro de mim, que me impediu de articular as palavras. "Você está procurando alguma coisa?" uma voz me disse. Quando me virei, era Cecília, que voltava em seu carro. Olhei para ela e pedi desculpas por ter entrado em sua casa, mas expliquei a ela que a porta estava aberta, embora ela não acreditasse totalmente em mim. Tentei fazer ela entender que não era minha intenção invadir sua propriedade. Sem dizer nada naquele momento, ela abriu a porta para eu entrar novamente. Em seus olhos eu podia ver o desprezo que crescia dentro dela, embora eu não entendesse por que ela estava se tornando aquele tipo de pessoa, se ela realmente era muito otimista e positiva, embora um pouco estranha. Deixei meu convite de casamento na mesa onde estavam aqueles trolls de cerâmica. Quando ela olhou do que se tratava, fez uma expressão estranha, dizendo algumas palavras para mim. "E então, você vai se casar?" Ela falou em voz alta. "Claro, é o que eu mais quero na vida e você é minha única amiga, por isso preciso aceitar o convite. Por favor, não me decepcione." "Bem, é que eu realmente não sei se posso." Depois de ouvir sua resposta, não disse nada a ela e saí de sua casa um pouco chateada. Mas ao mesmo tempo entendi sua reação, por estarmos separadas há muito tempo. Quando cheguei em casa, olhei meu celular e não havia sinal de Carlos. Então liguei para saber onde ele estava, mas ele deixou cair na minha caixa de correio. Algo estava acontecendo e eu precisava saber a resposta. Desconcertada com a atitude do meu namorado, decidi deixá-lo sozinho até que chegasse o dia do casamento. Mas algo me dizia que esse dia nunca chegaria, pois a cada segundo e minuto que passava, aumentava a distância entre Carlos e eu. Eu não queria entender, muito menos aceitar. Na véspera da minha cerimônia de casamento, combinamos de nos encontrar em minha casa para reafirmar os últimos preparativos para a festa. Porém, nesse dia, ele chegou afogado em copos de álcool que lhe subiram a cabeça. Irritada com a situação, fiz para ele um café bem forte para diminuir um pouco a embriaguez. E em questão de segundos, ele adormeceu profundamente no sofá. Queria passar aquela noite com ele, provando o sabor e o aroma de seu corpo.
Queria me entregar mais uma vez antes que o sacramento do matrimônio nos unisse. Nesse momento, ouvi um barulho no celular dele. Era uma notificação do WhatsApp. Ao abrir o chat da mensagem, minha surpresa foi enorme ao ver a conversa que estava tendo com a minha amiga Cecília. Os dois se entendiam muito bem. E chorando, joguei água fria em seu rosto para que ele me desse uma explicação. O que está acontecendo? Você é louca? Ele me disse com os olhos cheios de fúria. O que está acontecendo com você e a minha amiga Cecília? Gritei furiosamente. O que você está falando? Ele respondeu, enxugando o rosto. Por que você está se relacionando com ela? Irritado, ele saiu de minha casa sem dizer uma única palavra. Na manhã seguinte estava tudo pronto. Eles me ligaram da sala para me dizer que tudo para a festa já estava chegando. As mesas, cadeiras e o banquete estava pronto. Carlos não se conectou ao Facebook. E embora eu tenha deixado várias mensagens em sua caixa de correio, elas não foram lidas ou respondidas. Nervosa, comecei a ficar com medo e a duvidar da decisão do meu namorado de dar o próximo passo. Mas meus parentes me acalmaram, dizendo que eu estava exagerando. Depois de algumas horas, fui até a igreja onde os convidados me esperavam. Procurei por toda parte minha amiga Cecília, mas não a encontrei entre os convidados. Resignada com sua ausência no dia mais importante para mim, resolvi deixar as coisas como estavam e entrei na igreja para procurar Carlos. Minha surpresa foi grande quando vi que não havia chegado. Então, a especulação dos convidados não demorou a chegar. Chegaram aos meus ouvidos murmúrios entre algumas meninas da turma. Diziam que o meu namorado estava com Cecília e não iria ao casamento para se casar comigo. Com raiva, perguntei por que elas estavam dizendo isso. E elas apenas responderam: não se preocupe, em questão de minutos você saberá. Olhei para os convidados, pensando no que havia acontecido. O padre veio até onde eu estava para perguntar em meu ouvido o que estava acontecendo e se haveria casamento. Apenas balancei a cabeça para deixar escapar uma lágrima em minha bochecha, que me fez virar para a sacristia. Minha mãe, que não via há muito tempo, veio até mim para me fazer a mesma pergunta. Mas eu não sabia o que responder, e quando olhei para a imagem sagrada da Virgem, senti claramente uma centelha de energia que sacudiu meu corpo, da cabeça aos pés. Após 10 minutos, liguei para o celular de Carlos para perguntar onde ele estava. Mas não deu certo, a ligação não foi completada. Desesperada por não saber o que fazer, fui com um de seus amigos para que me fizesse o favor de ir procurá-lo. Mas ele continuou me olhando com uma cara de pena. Eu vi que seus lábios começaram a sussurrar algumas palavras que diziam: sinto muito, ele vai se comunicar com você. Joguei o buquê de noiva que trazia em minhas mãos aos pés daquele rapaz, saindo pela porta da sacristia da igreja. Minha mãe viu que eu estava saindo e pediu desculpas aos convidados junto com o padre, que não entendia o que estava acontecendo. Caminhei pegando um táxi para ir até a casa de Carlos. Quando cheguei ao local da residência onde ele estava alugando, vi que ele estava saindo de mãos dadas com Cecília para entrar em um carro. Tentei correr para alcançá-los, mas eles já tinham ido embora. Desesperada por não saber o que fazer com a dor que sentia, caminhei pelas ruas da pequena cidade do município e pouco antes de chegar ao terminal de ônibus, olhei para a ponte e subi até o topo. Subi degrau por degrau com a intenção de acabar com minha vida. Porém, a voz de uma velhinha me interrompeu. O que você pretende fazer, garota? Você está louca?
Deixe-me, você não deveria se importar, respondi, acomodando-me no parapeito. Você não acha que esse é o preço que está pagando por amarrar um homem assim? Agora ela te traiu e revogou o feitiço da amarração, fazendo outra vez para se beneficiar. Mesmo que você consiga aquele homem de volta, ele não te pertence, porque antes de estar com você, ele estava realmente apaixonado e tinha planos de se casar. Quer dizer que minha amiga lhe amarrou? Isso mesmo, mas é muito mais poderoso, pois não pode ser desfeito tão facilmente. Ele vai ficar com ela por um tempo, mas depois o karma vai cobrar a dívida, como fez com você. Ao ouvir as palavras daquela velha senhora, desci da ponte muito confusa com o que ela havia me contado e reconheci que havia cometido um erro ao fazer aquela amarração para que Carlos estivesse comigo. Em troca disso, obtive a traição de quem supostamente era minha amiga. A partir desse momento, fui para casa. Minha mãe ficou um tempo me acompanhando, mas a partir daquele dia as coisas começaram a mudar e foi o início de um pesadelo. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas quando voltei, no dia do casamento, senti que alguém andava atrás de mim o tempo todo, enquanto eu estava dentro de casa. Era como o som de saltos, e onde quer que eu fosse, me seguia. Meio chateada, não quis dar importância e fui dormir um pouco, enquanto minha mãe vinha de cancelar o banquete no salão. Estando no meu quarto, deitei-me com um vestido de noiva. Depois de alguns minutos, adormeci profundamente. Eu vi em meus sonhos Cecília com Carlos em um avião no aeroporto da cidade do México. Inconscientemente, tentei me levantar, mas não consegui. Senti que tinha algo pesado em cima do meu corpo. Quando abri meus olhos depois de alguns minutos, em meu peito tinha uma criatura parecida com os trolls de cerâmica que estavam na casa de Cecília. Mas este era muito maior. Ele balbuciava com um brilho em seus olhos. Tentei gritar, mas as palavras não saíram dos meus lábios. Aquela coisa começou a inalar uma espécie de ar que saía da minha boca, e ele absorveu. Na verdade, parecia que estava drenando minha energia, porque depois eu estava deitada na cama, incapaz de me mover. Com o passar do tempo, soube que minha mãe chegou em casa. Ela gritou por mim, mas eu não conseguia responder. Meu corpo estava muito fraco. Quando ela me procurou no meu quarto, ficou muito assustada, porque eu tentei me mexer, mas não consegui. Ao me ver naquele estado, ela chamou uma ambulância e depois de fazer vários exames, eles não mostraram nenhuma condição. Era preocupante não saber o que fazer, pois não recuperava a mobilidade do meu corpo. Eu tinha medo que a noite chegasse, pois aquela criatura me visitava. Tive muitos pesadelos e minha vida virou um inferno. Nas muitas noites sem dormir, ali eu via a velhinha de costas, que falava comigo com firmeza. Eu perguntava o que estava acontecendo, mas ela só me dizia que o estrago era irreparável. Minha própria amiga tinha feito e nada poderia ser feito. Era o preço que eu estava pagando por ter amarrado um homem que não me amava. Mas mesmo assim o karma para Cecília seria muito mais grande. E meses depois, descobri em um anúncio na rede social que o marido a deixou inválida, acamada devido à violência familiar. Carlos infernizou sua vida. Depois, suicidou-se. Apesar de tudo, pedi desculpas a quem deveria tê-lo feito. E embora não tenha recuperado minha mobilidade, ontem movi um dedo pela primeira vez e acredito que Deus ou a justiça divina
está me dando outra chance em minha vida. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Deixem seu like e compartilhem. Obrigada e até a próxima viagem.